Olá, queridos alunos, reiniciando nossos estudos, hoje vamos falar uma das questões mais difíceis de ser compreendida, né? Que são atributos da divindade, tomo 1, módulo 3, roteiro 3. Como falamos nas aulas passadas, eu penso, né, que Deus é como Voltaire nos falou, né? Eu creio no Deus que nos criou e não o Deus que o homem criou. Então, baseado nessa assertiva, podemos afirmar que o homem não tem como conhecer a natureza de Deus. Quanto muito, ele pode dar-lhe atributos conhecidos por ele. Ou seja, ele tem a percepção, a ideia, e forma dessa ideia uma palavra que ele coloca a respeito daquilo que ele tem como observação. Mas, na verdade, ele não tem como analisar ou dissecar ou afirmar a natureza de Deus. Ele, no máximo que ele consegue é dar-lhe atributos. Então, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Isso é uma questão do livro dos Espíritos. Ele nos responde, não, falta-lhe para tanto o sentido. Ou seja, o homem não tem como compreender essa natureza. Ele está aquém dessas informações. Por mais que ele se esforce a querer compreender, ainda não é dado a ele esse conhecimento. Embora ainda não possa o ser humano compreender a natureza íntima de Deus, porque lhe falta para isso o sentido, pode formar ideia de alguns de seus atributos. Então foi aquilo que no preâmbulo nós afirmamos. Eu não posso afirmar, eu não tenho conhecimento da natureza de Deus, mas eu posso dar-lhe atributos. Atributos esses com base nas nossas percepções, o que nós podemos entender. Então, será dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade? O que vocês pensam? Será que o homem vai chegar a essa condição? E ele nos responde, quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição. Se houver aproximado de Deus, então verá e o compreenderá. Ou seja, aquilo que vemos desde o início apregoando, através do conhecimento, através do estudo, o homem vai se refinando, o homem vai se aprimorando, o espírito vai se melhorando, vai ganhando iluminação. E neste momento, quando ele ganha essa iluminação, ele passa a compreender o Criador. Até lá, por sermos ainda espíritos muito ligados à matéria, não temos essa compreensão de Deus. Nós temos uma ideia de Deus, não a compreensão de Deus. Mas no estágio em que ele se encontra, a ideia que faz dos atributos divinos ainda é imperfeita, embora creia abranger tudo. No entanto, há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente. Ou seja, por mais que eu classifique, através dos atributos, conhecer Deus, ainda assim está muito distante dessa compreensão de Deus, da natureza de Deus. Porque são meras qualificações que eu dou como homem, dentro do limite do meu conhecimento. E a gente sempre fala que a gente vai compreender Deus quando se iluminar, quando se cristificar. Na realidade, a matéria, ela obsta aos nossos sentidos. Então, nós percebemos aquilo que nós vimos, aquilo que nós sentimos, aquilo que a gente consegue ouvir. Essas são as nossas percepções, porque nossos sentidos eles estão um tanto quanto obscurecidos pela matéria. A partir do momento que o homem vai evoluindo, seu espírito vai evoluindo, e as suas reencarnações são em planetas mais evoluídos, a matéria já não é tão grosseira. E aí, isso abre um campo para a gente poder compreender Deus. Então, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Também é uma questão do livro dos Espíritos, questão 13. E olha que ele nos responde. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por consequente, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então,
não se esgota dentro dessa definição da doutrina, né, a natureza de Deus. É o máximo que nós podemos atribuir ao Criador, são essas qualidades. Então, atributo, que é do latim atribuo, propriedade inerente ao sujeito, sem a qual este não pode existir nem ser concebido. Na filosofia, Aristóteles distinguia entre atributos e acidente. Descartes considerava os atributos como propriedades fundamentais da substância. Spinoza entendia que a extensão e o pensamento são atributos da substância única. Segundo os materialistas franceses do século XVIII, são atributos da matéria a extensão e o movimento. Alguns incluíam ainda o pensamento. Então, atributos. Na teologia, Bergman, por exemplo, dizia que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicativos do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Embora prefira o termo virtude ou perfeições ao invés de atributos, pois acha que atributo pode transmitir a noção de se acrescentar algo ao ser divino. Existe, entre os teólogos, vários posicionamentos com respeito ao número de atributos de Deus. Alguns falam de atributos naturais e atributos morais, outros de atributos absolutos e relativos, outros de atributos imanentes ou intransitivos e emanentes ou transitivos. A mais comum é entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então podemos conceituar Deus? Podemos explicar o que é Deus em perfeição? Será que a gente tem essa condição de explicar Deus? Embora alguns pensem que sim, não podemos dissecar Deus como se faz a um cadáver e explicar todos os pormenores de sua pessoa. O finito não pode compreender o infinito. Foi o que Paulo declarou em Romanos 11, versículo 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso é Paulo nos falando. Quão complexo é analisar Deus, dizer que conhecemos a essência de Deus. Não. É uma pretensão, é uma arrogância do criado tentar entender o Criador, tentar compreender o Criador. Não podemos compreender. Passaremos uma eternidade buscando essa compreensão e não compreenderemos o Criador. No entanto, dentro de nossa incapacidade, finitude e ignorância, o próprio Deus nos mostra uma partícula de quem Ele é, através de seus atributos ou aquilo que Ele nos permite saber. Podemos ter uma ideia de sua magna majestade. Ou seja, através dos atributos das quais criamos, né, para analisar Deus ou para tentar entender Deus, é que podemos ter a percepção de quem é Deus e quão longe está a nossa compreensão do Criador. Então Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então teria sido criado por um ser anterior. Deus é imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, às leis que regem o universo, não teria nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. Se fosse de natureza material, estaria sujeito às transformações da matéria e, portanto, não seria imutável. Então você observa que através dessa argumentação da questão 13 do Livro dos Espíritos nos mostra quão distante estamos dessa compreensão de Deus. Podemos dizer que Ele é eterno, podemos dizer que Ele é imutável, podemos dizer que Ele é imaterial. Mas dizer com certeza de que natureza Ele é feito, não podemos. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente,
Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, ou seja, poderia não ter feito todas as coisas e as que não tivesse feito seria obra de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas, reveladas tanto nas menores como nas maiores coisas, não permite duvidar nem de sua justiça, nem de sua bondade. Vamos ver nas Escrituras Sagradas, né, quais são os atributos, e aí nós vamos ficar extremamente chocados, ver o número de atributos que são dados, que são numerados nessas Escrituras referente a Deus. Na tentativa de explicar Deus. Ou de conhecer, né? Tentar de conhecer. Ele nos fala singularidade e simplicidade. É um atributo de Deus. Infinidade e imensidade. Outro atributo. Eternidade. Inteligência. Vontade. Sabedoria. Bondade. Justiça. Autoexistência. Imutabilidade ou inalterabilidade. Onipresença. Presciência. Soberania ou supremacia. Santidade. Ira. Onipotência. Onisciência. Amor. Misericórdia. Paciência. E, finalmente, Jesus, a nos apresentar a Deus como nosso Pai amoroso e justo, à espera de nossa contribuição no aperfeiçoamento da alma divina, como irmãos de uma grande família universal, nos deu a orientação segura do nosso papel na construção de um mundo fraterno para a suprema felicidade de todos nós. Então, observe que, por mais que o homem se esforce, ele somente, tão somente, consegue dar qualidades ao Criador. Mas compreender Deus, ele não tem essa percepção. Falta ferramenta, falta condição, falta efetivamente esse conhecimento para levar a se aproximar do Criador e dali ter essa percepção. Quanto muito ficaremos a cingir somente, tão somente, em qualidade. E lembre-se, são qualidades que nós criamos, nós observamos e demos ao Criador. Não são qualidades que foram impostas. A Bíblia, por mais que ela se esforce a mostrar esses atributos, não foram ditas ou foram colocadas pelo Criador. Nada mais são que qualificações que nós, homens, demos ao Criador. Porque, como dissemos, né, não há como o criado analisar o Criador. Não há como o criado compreender o Criador. Falta-lhe ainda muito a essa compreensão. E que poderá atingir, sim, na medida em que for evoluindo, na medida que seu espírito for amadurecendo, na medida que for abandonando a sua materialidade, na medida que for abandonando o seu ego, na medida que for compreendendo as leis criadas pelo Criador, ele vai se aproximar do Criador e vai conhecer o Criador. Pouco provável que conheça a face do Criador, mas terá uma compreensão muito melhor daquela que temos do Criador na atualidade. Ainda temos uma falsa percepção. Um dos exemplos que colocamos aqui de atributo é o Deus da ira, Deus da preferência. Esse não é o Deus que nos é apresentado, que não deveria ser o Deus que deveríamos compreender. Muito ao contrário, esse é um Deus
cujas qualificações são puramente humanas, puramente dentro do campo humano para qualificar. Nada mais do que isso. Não foi dito pelo mundo espiritual para que se compreendesse Deus. Nós somos limitados. E até mesmo para os espíritos que nos auxiliam na compreensão, também, ainda assim, é limitada essa compreensão do Criador. Não é porque está no mundo espiritual que o espírito ganha a plenitude desse conhecimento. Ele também tem as suas limitações. E aos espíritos que se aproximam do nosso mundo material para nos dar informações, para nos auxiliar na compreensão, também a eles é limitado esse conhecimento. Quanto muito têm eles atributos da criação. Então, eu agradeço mais essa aula que estamos passando, para que vocês tomem conhecimento. Existe uma infinidade de material para ser analisado sobre atributos. Né? Vocês observaram que eu deixei de fazer a leitura até para não cansá-lo dos slides que estamos apresentando sobre atributo, mas cada um desses atributos que são tirados da Bíblia, né, tem uma explicação, tem um fundamento, aonde foi tirado, qual o versículo, qual o capítulo, qual o personagem que fala desse atributo. Né? Aqueles que estiver mais interessado nesse assunto, mergulhe nesse universo. É um universo interessante para conhecermos. E não esqueçam, Deus é bom, é justo para com todos nós. Isso nos basta saber, é o suficiente para nós sabermos. Tentar ir além disso é um exercício enorme que provavelmente nos levará a lugar algum. Porque a única coisa que o Criador espera da sua criatura é que ele efetivamente atinja a plenitude pela qual foi criado. Ou seja, simples e ignorantes para se tornarem seres angelicais. Fiquem em paz.